Olá pessoal, mais uma vez é uma gratificação imensa poder estar aqui e compartilhar de tudo que vi, ouvi e experienciei entre as estrelas. Para você que não me conhece, eu me chamo Carlos Henrique, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, e a minha iniciação com esses seres alienígenas, que são provenientes de outros sistemas solares, e junto a mim, Agnachete, Arnetoliel, Mereconoab, Zamaniel, Atilil, Caliliel, Abitar, Acar, Aftelon e tantas outras tipologias que me concederam o privilégio, através do desejo do Universo Pai e da Natureza Mãe, para que eu pudesse estar ali e aprender e ouvir e ensinar a quem quer aprender todas as coisas. Nesse vídeo de hoje, para algumas pessoas, vai ser algo assim, de fato, de outro mundo. Só que eu vou narrar aqui nesse vídeo os acontecimentos que se deu em uma jornada minha, onde Agnachete não estava presente, mas sim Mereconoab. E Mereconoab, que é um príncipe felino, me levou a uma galáxia, a galáxia de Apter. Ele me levou para servir de testemunho e me levou para ser a sua própria testemunha naquele mundo do qual irei falar para vocês e mostrar a vocês quão grande é a fragilidade da mente, seja ela humana ou seja ela alienígena, principalmente de mundos que foram escravizados por uma tipologia alienígena que desceu dos pilares da sustentação do universo. E nesse vídeo, eu quero tão somente narrar para vocês a minha experiência diante de uma raça que, de certa forma, é menos evoluída do que a nossa própria espécie, nós como seres humanos. E eu entendi nessa jornada que quando não se tem o conhecimento, quando não se tem a consciência aberta, você vai acreditar em tudo que é dito, você vai servir a quem quer que o sirva, e você sempre será subordinado às diretrizes das consciências maiores. E Mereconoab, nada mais nada menos, quis me dar o exemplo de tudo aquilo que acontece junto aos mundos que estão no patamar do desenvolvimento. E para mim estar ali e ter aquela experiência vivida em corpo físico, em plena consciência, para mim foi algo que eu guardei por toda a minha vida e vou levar até Paragalamiak, quando eu parti em 2036. Desde já eu te agradeço por ter acompanhado os meus vídeos. Para você que ouve, mas não acredita, e ouve, de certa forma, por algum tipo de diversão, acredito eu que você ouça os meus vídeos porque você tem desejo de aprender, nem que seja alguma coisa.
porque ninguém vai ficar perdendo tempo com aquilo que não convém. É isso que eu penso. E para vocês que têm me acompanhado, que têm dado crédito à minha palavra, sem que eu pedisse, eu agradeço e quero compartilhar essa história para mim que é muito profunda, que serviu de exemplo pelo que aconteceu no nosso sistema solar, pelo que aconteceu no nosso planeta Terra e Leap ao decorrer dos milênios, principalmente com a chegada dos reptilianos puros que codificaram o DNA dos nossos ancestrais, os Raiazins. Nesse dia, eu estava em Nova Lima, na minha residência mesmo, e eu fui direto para Patos de Minas, conforme Mereconoab havia me pedido. E de Patos de Minas, eu aguardei o contato. E na minha propriedade tem um lugar reservado, exclusivo, onde eles descem dos céus com as suas naves e eles conversam comigo face a face. Eu posso ouvi-los, tocá-los e posso compartilhar do meu dia a dia da mesma forma que eu faria com um amigo humano. E no dia que me foi dado a oportunidade de conhecer mundos em desenvolvimento, nesse dia eu fui levado por Mereconoab ao planeta chamado Miaf. Lá, junto a Mereconoab, eu conheci um planeta passando por problemas piores que o nosso. Neste planeta, na constelação da galáxia de Apter, lá havia naquele dia uma grande guerra em andamento. Do alto da nave de Mereconoab, eu podia ver, através da aproximação da tecnologia da própria nave de Mereconoab, que espadas afiadas elas cortavam as gargantas das suas vítimas. O planeta Miaf, controlado por uma raça hostil conhecida entre as galáxias como a Beverev. Esta raça, a Berev, de uma civilização da constelação de Carmen, e havia encontrado Miaf fazia tão somente 78 milhões de anos. Quando eles vieram à civilização deste mundo, que estava em curso de desenvolvimento, quando eu perguntei a Mereconoab o que havia acontecido neste planeta, que é um planeta maravilhoso, é um corpo planetário de cor verde e laranja, Mereconoab ele me disse que aquela civilização foi criada geneticamente por uma raça chamada Itaquiab. Essa raça, também hostil, havia criado essa raça em seu mundo e colocado ela para o desenvolvimento do planeta Miaf. E eles eram observados em seu curso de expansão de desenvolvimento pessoal. Nesta época, me falava Mereconoab, que os Abereav destruíram o sistema solar dos Estaquiab e os dizimaram do sistema solar. E destruiu também todos os planetas do seu sistema solar. E que naquela época eles tomaram para si as naves e suas máquinas de guerra, feito uma pesquisa dos pontos de expansão dentro da própria nave tomada dos alienígenas de Itaquiab, eles localizaram através do sistema nave onde
os Itaquiabe iam constantemente. Os Abereave vieram ao sistema solar, provaram que no planeta havia uma civilização em desenvolvimento. Incrível tudo isso. E Mereconoabe me disse que após eles terem observado por um período de um tempo, eles desceram e se proclamaram como sendo senhores deles. Diante seria ali construída uma civilização que faria guerra aos outros mundos. Mas aquela civilização era uma espécie experimental que havia sido colocada ali para a expansão do ensino e do aperfeiçoamento individual. Eles não tinham uma inteligência apurada que fizesse com que eles pudessem ser modelados para a guerra. Então, os Abereave, a civilização era de híbridos, sendo que essa civilização era a criação dos Itaquiabe. Eles não tiveram outra alternativa a não ser escravizá-los. Escravizá-los na construção de cidades, e assim se deu a escravização desta raça que não tinha o conhecimento do que estava acontecendo nos mundos. Então, naquele momento, eu e Mereconoabe, nós vestimos uma roupa semelhante a uma armadura, porém flexível. Essa armadura, essa roupa espacial, ela tem uma tecnologia de isolar o espaço dentro dos paralelos do universo inverso. E isso, meus queridos, faziam com que nós, ali no planeta, ficássemos invisíveis aos olhos de todos. E não havia tecnologia ali, no planeta Miaf, que pudesse nos rastrear. Ele me levou a uma montanha chamada Siporte, montanha essa que fica dentro do planeta. E nesta montanha existe uma pedra lisa. E nesta pedra, todos os dias de ciclo meio, ou seja, a cada 6 meses, Mereconoabe se apresentava para um dos habitantes que foi adotado por Mereconoabe. E ali é dado as instruções das quais devem se proceder para a retirada desta civilização hostil do planeta. E naquele dia, esse cidadão de Miaf, quando vimos ele entre os paralelos do universo, guardados por essa tecnologia, e ele estava esperando Mereconoabe. Ele não sabia que estávamos já ali, presente. Eu pude perceber que ele estava muito aflito, com muito medo, porque, segundo Mereconoabe, se ele fosse achado ali e dissesse que estava encontrando com outros deuses, ele seria morto por adorar aquilo que não existia. Porque os Abereave eram seus únicos deuses e os ensinaram que não existia mais nada a não ser eles como seus deuses e criadores. Eu me lembro que então Mereconoabe me falou seu nome, que era para eu o chamar pelo seu nome. Eu, meio apreensivo, o chamei pelo nome. Eu dizia, Zapipe. Imediatamente, mesmo sem ele me ver, mas podendo ouvir a minha voz,
ele dobrou seus joelhos e eu fiquei em pânico com a devoção e com aquela simplicidade e sentir na pele o que é ter medo. Daquele momento, meus amados, em diante, eu imaginei como eram meus irmãos na antiguidade, que viam descer as máquinas voadoras dos céus e eles os aceitaram como sendo os seus deuses. Eu vi no olhar e na reverência de Zabip que ele acreditava que eu de fato era um Deus falando com ele, mesmo sem ele ter me visto, mesmo sem ele ter me conhecido ou sabido quem eu era. Ele acreditava que eu era um Deus que falava com ele, mesmo sem ele ter visto. E isso me chocou muito. Então Mereconoab, naquele momento, me falou, sem que ele pudesse nos ouvir, ver uma consciência aprisionada no medo. Temos aqui que manter a postura de deuses, me dizia o tempo todo Mereconoab, para libertá-los de tudo isso. E sua missão aqui é falar suas próprias palavras, escreverá, e você sentirá a alegria dele. E tudo que você falar, faremos com que seja cumprido, porque a bondade dele, essa questão aqui é pura. Eu me lembro, dado a isso, e eu ter chamado ele pelo nome, e não ter falado mais nada por estar ouvindo Mereconoab, ele, Zabip, ele dizia o tempo todo, Senhor, estou aqui para guardar as suas palavras, desde o dia em que te conheci, eu tenho cumprido as suas palavras, e transmitido suas palavras àqueles que guardam por sua entrada para nos libertar de tudo. Fala comigo, meu Senhor, meu libertador. Eu fiquei tenso, medo de gaguejar, mas muito medo mesmo. Mereconoab me falou para que naquele momento eu não devesse me preocupar. Ele disse, não se preocupe. Ele te ouve como sendo um Deus e te venerará como um. E disse que não queria fazer aquilo. Eu disse que não queria fazer aquilo, porque eu estava com muito medo, eu estava com muito receio, estava muito tenso por, a pedido de Mereconoab, me colocar na postura de um Deus, sendo que não era. Disse que não queria fazer aquilo. Eu me lembro que Mereconoab, ele disse que eu teria que fazer para ele ver que existe outras tipologias no universo. Até aquele dia, ele tinha conhecido somente a raça felina e não outra tipologia alienígena. E eu era o testemunho de suas profecias, que em um dia ele traria outros deuses que auxiliaria ele no despertar da consciência, a libertação de seu planeta. Só que eu não sabia que Mereconoab iria libertar aquele planeta em tão somente 4 meses. Terrenos, sendo que em cálculos se dá a 5 anos mifirianos. Por um tempo, eu fui instruído por Mereconoab que isso ia acontecer e de que forma isso ia acontecer. Esse foi o fundamento para ver essa grandeza
esta grandiosa libertação que ali ia acontecer, somados 4 meses terrenos, e se passaria lá 5 anos para a chegada triunfal da libertação desta nação, da libertação desse planeta escravizado por essa raça hostil. Então, naquele momento, eu tomei o fôlego, eu tomei coragem, eu esqueci o medo, eu me lembrei de Agnachete, de Arnetoliel, da Confederação Galáctica e de tudo que eu tinha passado até aquele momento. Eu tomei forças e eu me apresentei a Zapip, e quando ele me viu, escondeu seu rosto atrás de uma pedra. Eu confesso para vocês que a minha vontade era de dizer que não era um Deus, minha vontade era de abraçar ele e trazer ele para a terra. Quando ele se escondeu, eu disse tudo que veio ao meu coração em meu universo interior. Eu dizia para ele: Zapip, tenha calma, olha para mim. Eu vim junto com Mereconoab. E falava para ele a todo instante olhar para mim. E a simplicidade dele é tanta que ele dizia que não era digno porque eu era um Deus. E não se podia olhar para um Deus. Eu fiquei sem reação. Abi apareceu. E quando o chamou, ele olhou para Mereconoab. E eu via seu pavor. Ali, seu medo. Ali não havia dúvida, porém medo insaciável, misturado com o desejo de libertação. Então Mereconoab, ele me apresentou a ele, e ele olhou para mim, mas olhava com muito medo e respeito. Então abri o meu capacete, porque aquela atmosfera é respirável. Então ele ficou admirado, porque ele não conhecia outra tipologia a não ser a felina. Naquele momento, Mereconoab falou que ele deveria escrever tudo o que eu iria falar. Que eu havia viajado entre as estrelas para fazer uma promessa e que minhas palavras se cumpriria a eles quando eu ouvi o que era dito por Mereconoab. Eu abri a minha boca e falei inspirado pelo meu universo Pai ao meu interior, e a natureza Mãe, naquele lugar, fez maravilhas grandiosas que das quais não sou digno de pronunciar. Eu falei para Zapip: é chegado o dia, é chegado o momento em que o seu planeta será entregue a vocês e terão todos uma consciência de pleno desenvolvimento, defender por si só, e serão uma grande nação. E ele escrevia todas as palavras em uma pedra com um dispositivo a laser, que foi dado a ele por Mereconoab. E após ter feito assim, e eu ter falado tudo o que falei a ele enterrou o que escreveu. Eu fiquei ali com ele, após a minha inspiração ter passado. Eu fiquei calado porque tinha muito medo de falar algo que pudesse lhe causar dúvidas naquele momento. Então Mereconoab, ele me mostrou toda a grandiosidade daquele planeta em cima dessa montanha, nesse maravilhoso lugar de encontro. Então Mereconoab falou algumas coisas para o seu sacerdote, eu vou colocar assim, para o seu sacerdote, para o seu profeta, melhor dizendo, e Mereconoab despediu dele. E naquele momento o meu desejo era de dar um abraço nele. Só que Mereconoab falou dentro da minha mente
que não era a hora deste contato, que chegaria o dia que eu estaria ali, como mesmo havia falado, através da inspiração do universo dentro de mim, e ao ver aquele cidadão daquele planeta que estava sofrendo, através da escravidão, todas aquelas coisas. Depois de ter despedido dele, eu também olhei para todo aquele planeta e guardei também aquela promessa que eu mesmo havia feito no meu coração, sabendo que por mim mesmo eu não seria capaz de cumprir nada, porque tecnologia nem nave para fazer cumprir aquilo que disse a ele. Mas como Mereconoabe mesmo disse, toda palavra que saísse da minha boca e fosse direcionada a ele, Mereconoabe faria com que fosse cumprida. E com a postura firme, como Mereconoabe, eu me despedi dele, de Zabid. Acionamos a tecnologia de nossos trajes e ficamos invisíveis diante dele. E ele chorava muito, depois de todas essas coisas, depois de ter ouvido as minhas palavras, as palavras de Mereconoabe. Depois disso, ele desceu pelo caminho da montanha e se foi. Naquele momento, eu lembro que ficamos ali por um tempo que, pela minha percepção, eu acredito que ficamos ali por volta de 1 hora, em cima daquela montanha, conversando. E Mereconoabe me dizia que o amor que ele tinha por aquela civilização e o amor que os felinos e os seus 4 reis tinham por aquela civilização era um amor incondicional, era um amor ágape. Um amor do qual faria com que o que fosse necessário fazer, eles fariam para que aquela civilização fosse liberta. Mereconoabe me disse que o desejo dele era de libertar o planeta naquele mesmo dia. Ele me disse que de todas as vezes que ele esteve ali, o desejo dele foi o mesmo. O mesmo desejo ele teve de libertar aquele planeta, de libertar aquela consciência, de fazer com que eles prosperassem de forma voluntária por toda a extensão daquele maravilhoso planeta. E depois de ficarmos ali por esse tempo, depois nós fomos para a nave menor, que nos conduziu dentro do planeta. E dela fomos para a nave maior, que orbitava o planeta, e de lá fui para Galamiak, até se cumprir os 4 meses terreno. E depois de tudo isso, quando eu regressei à Terra, trazida por Agnachete até a minha fazenda, eu voltei para Nova Lima, eu fiquei pensativo, eu ia trabalhar no batalhão onde eu estava lotado, que era na 4ª Região Militar, e eu ficava pensando na simplicidade daquele ser, na simplicidade daquele cidadão daquele planeta. Eu pensava em tudo que havia dito para ele, em tudo que Mereconoabe havia dito para ele. Eu pensei naquele corpo planetário maravilhoso. Eu pensei na história que a mim foi narrada por Mereconoabe. Eu fiquei muito ansioso, mas uma ansiedade que não me causava mal, mas me causava desejo de chegar ao grande dia. E passou o tempo, e no dia 8/3/2014, fui novamente para minha fazenda, e de lá fui com a Agnachete até a grande frota de 5.987 naves, entre elas as de Sírio, de Lira, Alaner, Kank, Giplot e da Confederação Estelar. E essas naves de resgate e de guerra estavam a caminho do sistema solar, da galáxia, na constelação de Apter.
Quando chegamos no planeta, todo o corpo planetário foi cercado e todos descemos até ao planeta. E não houve resistência da parte dos abeverianos. E naquele dia, os abeverianos, eles foram aprisionados, todos dentro de suas naves, foram levados para fora do planeta e com eles toda a sua frota, tanto a que eles tinham adquirido quando destruiu a outra civilização, criadora desta civilização, e todos foram punidos e jogados no buraco negro dos paralelos do universo que destrói. E depois da retirada dos abevarianos e de suas naves, houve uma reunião e muita festa entre os mifirianos. E a Confederação Galáctica deixou um representante de cada mundo, que são pilares do universo Pai e da Mãe Natureza. Eu me lembro que dali foi nomeado pela Confederação o nome do seu líder, que receberia todo o conhecimento, que receberia todas as diretrizes dos Irmãos das Estrelas e faria daquele mundo um mundo diferente a partir daquele momento em diante. E o seu nome e o seu líder é o próprio Zabip. E no ano de 2015, eu voltei ao planeta para visitar esse irmão que um dia achou que eu era um deus e vi a transformação daquele planeta. Na linha de toda a cultura do planeta Miaf, fiquei ali 2 dias ensinando tudo que do qual eu havia aprendido até aquele dia. Ensinando e todos, numa simplicidade extraordinária, ouvindo atentamente na presença de Agnachete, Arnetuliel, Mereconoab, Atilil e Zamaniel. Hoje sou grato por tudo e por terem permitido a mim ir e testemunhar a libertação de um mundo. Gratidão ao universo e à Mãe Natureza e a todos que habitam as estrelas. Para você ter noção da complexidade do qual eu passei junto a Mereconoab, indo em um mundo diferente e testemunhando a sua mudança, a sua transformação, poder ir a um planeta escravizado por uma raça hostil que era um dos pilares da 9ª geração da iniciação da criação do universo. Conhecer uma civilização que, através da covardia, que através da maldade, deixou de lado os preceitos do ensinamento fundamental do universo e da Mãe Natureza e, por sua vez, decidiu descer e escravizar outros mundos e destruir outros mundos. E poder ser colocado diante de você uma situação de um planeta chamado Miaf e saber que eu ali era plano de Mereconoab, porque Mereconoab, por poder também deter a tecnologia de viajar no espaço-tempo do passado e do futuro, a promessa que Mereconoab fez a Zabip foi de que um dia ele traria das estrelas uma tipologia de Deus diferente. Eu me lembro que Mereconoab ele dizia: Henrique, por enquanto nós temos que nos apresentar a ele, a toda essa nação, como sendo deuses. Depois
nós iremos instruí-los no conhecimento de toda a expansão da verdade universal. Naquele momento, naquela hora, mesmo estando com muito medo e estando muito apreensivo, eu parei e pensei, poxa, eu vou ser apresentado como sendo um Deus. Mas quando Mereconoab me falava que era necessário eu me apresentar desta forma e dizer que era um Deus, para que ele reforçasse em seu universo interior a afeição de que realmente a promessa de Mereconoab se cumpriria para eles, desde a época em que Mereconoab ele fez a promessa a ele, e foram promessas e visitas que Mereconoab e toda a tipologia felina o visitou em cima daquela montanha, naquela pedra lisa. Eu sabia que ali a minha missão seria só aparecer para que ele pudesse entender que a vida no universo ela não era limitada, que havia sim outras tipologias alienígenas. E quando eu vi Zabip, eu vi que ele tem 2,20 metros de altura. Ele é um ser humanoide muito magro, as pernas muito finas, os braços muito finos, os braços, as mãos tinham somente 3 dedos, os pés eram apoiados para cima, porque eles não têm calcanhar como o nosso, então eles apoiam como a semelhança de um pé de um cachorro, porém um pouco mais elevado, e só tinha 2 dedos. Olhar para o olhar dele, eu encontrei um olhar negro, mas não um olhar negro porque ele era vazio. É por ele ter sido uma criatura, uma criação híbrida criada. Todo o globo ocular dele totalmente negro. E a pele dele e de todo o resto da civilização mifiriana é uma pele vermelha, como se você pegasse uma terra bem vermelha, fizesse uma lama e passasse sobre o corpo. É bem vermelho mesmo a pele deles, e é uma cor natural. Os homens, eles são carecas, e o crânio é proporcional ao corpo. Não é crânio alongado, nem na vertical, nem na horizontal, não é crânio arredondado, não é crânio achatado, é um crânio proporcional ao corpo, semelhante à nossa própria cabeça. Você tem o seu corpo e a sua cabeça é proporcional ao seu corpo, para você me entender. As mulheres, elas têm 1,80 m de altura. As mulheres. E as mulheres, o interessante é que, aparentemente, elas não têm seio. Não têm seio. Mas, segundo Mereconoab, os machos, eles têm pênis, as mulheres têm uma espécie de vagina diferenciada, e eles se relacionam de forma sexual como nós. Agora, eu não sei se eles sentem prazer na relação sexual como uma pessoa ativa sente. Isso eu não sei explicar. Mas o interessante é que Mereconoab me disse que quando há a concepção sexual e a fêmea ela fica grávida, a gravidez ela dura tão somente 30 dias corridos. E durante esses 30 dias cresce um único peito no meio do tórax. Esse peito ele cresce e é um só e fica no meio do tórax. E ele cresce para amamentar o seu filho
ou a sua filha. E depois que o leite acaba, o peito ele vai diminuindo, 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 até voltar a ficar liso. E somente quando as fêmeas estão grávidas é que o seio aparece. Do contrário, o tórax, tanto dos homens como das mulheres, são lisos. E as mulheres têm a mesma tipologia dos homens, porém elas têm alguns fios de cabelo. Não muito. Não muito. É como se fosse tuchinhas de cabelo pregadas em toda a extensão do crânio e cabelos bem fininhos, e isso faz a diferenciação também, à primeira vista, da mulher e do homem. E eles usam uma espécie de toalha enrolada da cintura para baixo. E as mulheres usam também esse tipo de toalha enrolada da cintura para baixo, presa com uma espécie de metal que parece ser feita de bronze. É muito fosca a cor, é uma cor assim que não brilha, é só uma presilha de quando eles enrolam esse pano sobre o seu corpo da cintura para baixo. E as mulheres usam na parte de cima, onde tem a identificação de onde surge o peito, no momento em que elas estão grávidas, elas usam semelhante a uma tiara. Vamos dizer que é como se fosse um top. É tapar a parte funda do tórax, de onde sai o seio, quando ele começa a crescer no momento que ela está grávida. É dessa forma que eles são. E o planeta Miaf, eu costumo dizer que eu uso Júpiter como referência, mas dessa vez eu vou usar o nosso próprio planeta Leap. Miaf, ele é 4 vezes maior do que o planeta Terra. É de um verde extraordinário que, visto da atmosfera, parece ser um verde fluorescente. E vem aquele contraste daquela cor laranja espetacular. Quando desci com Mereconoab ao planeta, quando vi toda a imensidão, toda aquela construção, e eram construção feitas de pedra em meio à natureza, aquela civilização hostil, ela era maldosa, ela escravizou essa civilização de híbridos criados por outros seres, criados pelos Itaquiabe. Só que essa civilização hostil, quando projetou e encontrou esse planeta e soltou ali a sua criação híbridas, os Itaquiabe construiu alguns lugares que serviriam de exemplo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da inteligência individual e coletiva daquela raça híbrida criada. Só que depois, essa civilização pior do que os Itaquiabe chegaram, que são os Abeveriave, e destruíram os Itaquiabe, e através da nave dos Itaquiabe, eles conseguiram ver, através dos hologramas, as constelações e os planetas que os Itaquiabe frequentavam. Eles identificaram esse corpo planetário e foram para lá. E quando chegaram lá, eles se proclamaram como sendo deuses. E os Aberiave tinham a sua própria modelagem de construção no seu planeta natal. E eles ensinaram aquela civilização híbrida do qual eles tinham feito de escravos, proclamaram sobre eles como sendo seus deuses criadores e diziam também que eram criadores dos próprios seres que verdadeiramente havia os criados,
que são os Itaquiabe. Então foi uma confusão, porque imagina só, você é uma criatura híbrida criada por uma tipologia alienígena, e você vê chegar outra tipologia alienígena que se proclama que criou tanto você como seus verdadeiros criadores. Mas o problema é que aquela civilização híbrida, ela não era inteligente e não sabia o que acontecia entre os mundos, os paralelos dos mundos. E na época, a Confederação Galáctica, a Confederação Estelar, ela pediu que Mereconoab e sua frota pudesse ir até a esse sistema solar, até essa galáxia, para ver o que estava acontecendo neste planeta. Porque o universo ele é extenso, ele é muito grande, o universo ele é colossal, ele não tem fim. E até hoje existem planetas que dos quais passam por procedimentos piores. E a lei que regia Miaf era a lei da morte, quando seus deuses não eram venerados. Então Mereconoab me contando tudo isso, eu entendi que, de fato, deveríamos nos apresentar como deuses. E como Mereconoab havia prometido a ele que traria uma tipologia diferente, e que eu era essa tipologia, e quando eu cheguei ali no planeta, quando eu falei com ele e vi a reverência dele, o respeito dele, o desejo do coração dele, mesmo eu sendo menor, porque eu tenho 1,73 m de altura, e ele 2,20 m. Mesmo assim, quando Mereconoab desativou a tecnologia da minha roupa espacial e eu me tornei visível diante dele, independente de ter sido menor do que ele e de ser menor do que ele se reverenciou a mim e teve muito medo porque ele acreditou que eu era um deus. Eu confesso para vocês que mesmo ele sendo uma tipologia diferente, conforme eu narrei para vocês, o meu desejo era poder abraçar ele, aquele abraço forte, 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 que sempre dou aos meus irmãos das estrelas quando eu encontro eles, tanto na minha fazenda como em seus planetas respectivos. Só que eu não podia fazer aquilo porque eu sairia da postura de um deus, que do qual Mereconoab havia me colocado. E naquele momento, naquela hora, eu não sentia em nenhum momento sendo superior a ele, pelo contrário, eu sentia o desejo de fazer isso. Só que eu não consegui ser maior que ele, baseado no medo dele, porque eu também tive muito medo. Tanto que quando Mereconoab ele percebeu que eu iria fazer besteira de ir e abraçá-lo, ele me conteve. Então ele apareceu e se apresentou a Zabib. Zabib já o conhecia e o temia muito como sendo um deus. E ele disse a Zabib: Zabib, lembra que eu te prometi que traria outro deus que não fosse semelhante a mim? Eu lembro que Zabib, em sua língua, ele falava que sim, que se lembrava. Então Mereconoab disse para Zabib: então olha para a face desse Deus, que viajou entre as estrelas para vir te ver, e tudo que ele falar, ou seja, tudo que eu falasse, Mereconoab faria com que fosse cumprido a palavra. E a promessa que eu fiz, acredito eu que não foi a promessa das minhas palavras, mas sim a promessa que subiu ao meu universo interior. Quando eu falei que eu não era digno de expressar a grandiosidade da natureza naquele lugar fazendo as maravilhas, é que no momento que eu falava, toda aquela montanha, ela tremia debaixo dos nossos pés, como se um maquinário gigantesco estivesse cavando um túnel sobre ela. O vento soprava de tal forma
mas não nos atingia, mas derrubava muitas árvores abaixo da montanha. Tudo isso, e quando ele presenciou tudo isso, Mereconoab ele falou dentro da minha mente para que ele não ouvisse: Henrique, a intimidade sua com a mãe natureza é tanta que ela está fazendo essas maravilhas para que ele veja que você é um Deus e que você está manifestando tudo isso. Então a mãe natureza, naquele momento, ela aproveitou essa oportunidade porque ela desejava ver aquela civilização liberta que estava sobre a tua face, sobre a sua terra, que é um dos seus elementos. E Mereconoab disse que nunca havia acontecido aquelas manifestações da natureza, nunca havia acontecido tamanha maravilha, mesmo Mereconoab tendo uma intimidade superior a mim, junto à natureza e ao universo Pai. E o próprio Mereconoab ele disse que ele ficou surpreso com aquelas manifestações que a natureza realizou fazendo essas maravilhas diante de Zabip enquanto eu falava. Então Zabip teve muito mais medo e ficou muito mais apavorado, mas ele escrevia toda a palavra que saía da minha boca, que era inspiração do meu Pai Universo ao meu interior. E a natureza colaborando com essas maravilhas. Foi uma conexão perfeita, extraordinária. Eu me lembro que quando a gente se despediu, o meu desejo era trazer ele para o meu mundo, poxa. O meu desejo era trazer ele aqui para a Terra, sabe? Poder construir para ele, para a família dele, para toda aquela... Nossa, eu não tenho palavras para dizer, eu fico muito emocionado porque você vê a simplicidade de civilizações que estão sendo escravizadas. E no momento que eu cheguei, eu presenciei alguns deles sendo mortos porque não estavam reverenciando aquela civilização hostil como sendo seus deuses. Eu fiquei muito chateado. E Zabip, ele fez de tudo para chegar até aquela montanha, porque ele sabia que no período de um ciclo, que significa 6 meses, a cada 6 meses ele encontrava ali com o seu deus Mereconoab. E o bacana de tudo isso, pessoal, é que quando eu fui para testemunhar a libertação daquele planeta, quando eu saí aqui da Terra, no dia 8/3/2014, eu vi aquela grande frota de 5.987 naves de ataque, de resgate. Quando eu vi as naves de Sirius, de Lyra, de Alaner, de Kank, de Jupitolite e da Confederação Galáctica, quando eu vi toda aquela frota cercando o planeta, e quando eu vi Sirius, Alaner e Kank descer com suas máquinas de guerra até o planeta, aquela civilização sabia do que se tratava porque conhecia o respeito destas civilizações entre as estrelas. Quando eu vi Arnetoliel descer, envolto de sua armadura, que brilhava como se fosse 1 bilhão de sóis, quando ele descia com os arcturianos, quando eu vi aqueles cruzadores interplanetários pairando sobre o ar e fazendo barulhos semelhantes a barulhos de buzinas, que duravam por tempos e tempos e tempos e propagava por todo o ar, toda aquela civilização se entregava suas armas, entregava suas máquinas voadoras, se rendia à Confederação Estelar, que é a Confederação Galáctica. E quando eles foram tirados do planeta junto com as suas naves, eu também fui, porém fui com Arnetoliel. Agnachete, Atilil e Mereconoab estavam dentro do planeta e eu fui com Arnetoliel e eu vi a sentença do juiz justo, que é o universo pai e a natureza mãe, juíza justa, entregá-los à boca preta, que é a boca negra. Depois nós retornamos ao planeta e foi um julgamento rápido. E todos, de todas as partes do planeta,
estavam sendo informados de forma simultânea, porque dispositivos de tecnologia foram lançados no ar. E abria-se telões holográficos, onde todos sabiam o que estava acontecendo no ponto central do planeta. E todos, ainda que não estivessem entendendo, sabiam que aquele dia era o dia do cumprimento da grande profecia do qual Zabip trazia de forma íntima, de forma corajosa para os seus cidadãos. E eu testemunhei aquele dia sendo cumprido, tanto no antes quanto no depois. E comigo foi compartilhado essa extraordinária história do qual eu me passei por um Deus para auxiliar a libertação da consciência daquela civilização. Agora eu vou falar de algo muito mais importante do que tudo isso e muito mais lindo do que tudo isso. O universo, quando espalhou seu fragmento de vida, que é a nossa centelha, que conhecemos como alma e espírito, ela também, ao longo dos milênios, onde as outras civilizações criaram seres híbridos, e quando criaram, neles tiveram que ter a vida. E o universo, ele contribuiu doando a vida para o despertar dessas criações híbridas. Só que quando esses seres híbridos morriam também a consciência e se apagava o fragmento do universo. O próprio universo com a mãe natureza, os dois, eles me disseram em audível voz, do jeito que vocês estão me ouvindo, e me contou que eles não acharam justo que a criação híbrida, ainda que fosse hostil, ela teria a chance de ser algo melhor. Tanto que todas as criações híbridas, a maioria delas, eu digo 95%, elas não têm a maldade hostil, a maldade desgraçada de destruir outra raça. As únicas criações hostis, que são maléficas, e que são criações híbridas hostis, são os Greys, os homocapenses e alguns reptilianos híbridos de Nibiru que ficaram para trás e que eu já falei deles por diversas vezes. Toda criação pura, primordial ou híbrida, a criação primordial, ela não mais morre, porque ela adquiriu pelo universo a imortalidade e pela natureza. E a criação do pilar do universo, que se tornou hostil, que provocou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta grande guerra, da qual também já falei, o universo deles estão apagados. Por quê? Porque se eles manifestarem o direito ou o desejo de falar com o universo interior, na mesma hora eles são exterminados, porque eles são identificados pelo universo Pai. Por isso que eu digo para as pessoas que quando você conversa com o universo interior e exterior e com a mãe natureza, nenhuma raça hostil dentro dos paralelos do próprio universo, que é tão físico como esse que nós estamos vivendo, tão físico, tão sólido, tão real como o piso do qual você está pisando, ele pode ficar perto, porque ele começa a desejar também ter aquela comunhão que foi perdida pela desobediência. Só que ele é diferente. Se ele começar a buscar dentro de si essa vontade de se comunicar com o universo Pai, que é o universo exterior, na mesma hora que a sua centelha de vida ela se aflorar, na mesma hora ela se apaga e aquela tipologia, independente dela ser primordial pura ou híbrida, ela morre na hora. Ela se apaga e cai sobre o solo
o corpo daquela criatura. E as raças híbridas que são escravizadas até nos dias de hoje entre as estrelas, como é o nosso caso também, dados diretamente e indiretamente através da consciência, e que precisamos despertar a nossa consciência, e por isso desse trabalho todo da Confederação Galáctica e de todos os senhores e senhoras que habitam os mais altos pilares das estrelas, eles querem que nós tenhamos o direito de uma consciência livre, de uma consciência pura, de uma consciência madura. E de todas as vezes que eu estive com eles, tanto na Confederação como nos planetas que até aqui eu narrei, todas as tipologias, elas me disseram: Henrique, ajude o despertar da consciência. Faça desse jeito. É por isso que eu falei em vídeos meus que eu não me importo, não me incomodo, não dou opinião no trabalho de ninguém. Se a pessoa acha que está fazendo certo, ensinar da forma que ela está, beleza, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu sempre defendo que quando eu vou em plena consciência e em corpo físico. Toda a minha estrutura molecular, toda a minha estrutura genética, ela foi mudada e alterada para que eu pudesse estar nesses planetas. É por isso que nada me acontece. E como eu já ressaltei algumas vezes, alguns planetas eu preciso descer com as roupas espaciais, porque a atmosfera, devido à sua vegetação, ela se torna venenosa para mim. E de pouco a pouco, tanto a minha estrutura celular como a minha estrutura genética ela é mudada. Então, o universo e a mãe natureza, eles tão somente decidiram que toda a raça híbrida criada, independente de ser de uma raça hostil, ou de uma raça pura, ou de uma raça híbrida criando híbridos, o que vale é a consciência daquele ser criado. E ele não mais seria destruído, mas sim seria instruído às coisas que viriam. E naquele momento, eu presenciei, Carlos Henrique, testemunho, assino embaixo, porque eu presenciei que toda aquela nação do planeta Biaf, ela recebeu, por ordem do Universo Pai e da Natureza Mãe, a imortalidade. E a imortalidade foi dada através de Mereconoab. A recodificação foi feita em cada cidadão daquele planeta. E daquele dia em diante, eles, diante de mim, foram reconfigurados geneticamente e foi acrescentado o gênero em seu DNA, que é o gênero da imortalidade. E eles receberam do seu líder, do seu senhor, Mereconoab. E isso eu sou testemunha e serei até o fim. E todas essas coisas que falei para você que me ouviu são palavras verdadeiras. Eu estive nesse planeta, eu estive nessa galáxia, eu estive entre as estrelas, como sempre vou entre as estrelas, e nesse dia que me foi dado essa oportunidade de conhecer esse mundo e outros mundos de desenvolvimento, neste dia eu fui levado por Mereconoab a um planeta chamado Miaf. E vou repetir, vou dizer de novo, hoje, amanhã e eternamente serei grato por tudo e por terem permitido a mim ir e testemunhar a libertação de mundos. Gratidão à Mãe Natureza,
gratidão ao Pai Universo, que é a palavra materializada do verdadeiro Criador de tudo. Estar ali, testemunhar e presenciar tudo que presenciei e testemunhei, para mim foi maravilhoso. E quando eu voltei ali novamente, eu vi a alegria, o amor daquela civilização que alcançou de imediato a quinta dimensão de desenvolvimento de consciência. E todos que colaboraram com a libertação daquele planeta Miaf, na galáxia de Apeter, eles disseram: não somos deuses, somos irmãos e irmãs das estrelas. Isso que eu achei mais bonito, que depois da libertação eles mostraram, principalmente Mereconoab, ele mostrou dizendo: Zabib, eu não sou Deus, eu sou criação do Universo Pai e criação da natureza Mãe. Eu sou seu irmão, não o seu senhor. Mas mesmo assim, por respeito, por devoção individual, eles chamam os reis do planeta felino de senhores e senhoras de mundos. E eles foram levados até o planeta dos felinos e conheceu de perto o planeta dos felinos, conforme eu também já narrei. Não conhecem a Terra, mas no dia da libertação da Terra, daquela grande libertação da qual já narrei, você pode ter certeza que naquele dia eles estarão aqui. E quando eu estive ali a segunda vez, conhecendo e os reconhecendo de uma forma diferente, porque eles estavam no quinto grau dimensional da expansão da consciência e já sabendo de toda a verdade, que do qual também toda pessoa que passa do primeiro plano ao segundo plano recebe o conhecimento em Nero, porém ali eles receberam conhecimento individual. E todos os que morreram ali, que foram mortos por aqueles que se diziam ser deuses e que os escravizaram, o próprio universo devolveu a centelha de vida, de consciência que voltou para o próprio seio do Universo Pai. Olha que maravilha! Olha que lindo! Olha que extraordinário! E todos que morreram renasceram ali, não por um processo de reencarnação, mas por um processo de preservação de consciência, porque por ordem do próprio Universo Pai e da própria natureza Mãe, Mereconoab desceu com fúria sobre eles e os libertou das garras daquela civilização hostil que não mais existe no universo e nenhum está escondido entre as estrelas. Até o seu planeta natal foi sugado através de uma tecnologia de arcos que abriram chupões dentro do universo e destruiu completamente o mundo de onde essa raça veio. Só para vocês entenderem. Tá bom? Bom, pessoal, eu acredito que vocês tenham entendido, acredito que vocês tenham aprendido, acredito que vocês tenham compreendido o porquê de hoje existir as crenças religiosas, que foi devido a esses seres que são os nossos irmãos que desciam dos céus à terra e eles eram vistos como os deuses. E eu senti na pele o que é sentir ser um deus mesmo não sendo um deus. Agora imagine um ser totalmente evoluído, sabendo que é superior a determinada raça, e ele tendo a maldade no seu universo interior, que é o seu coração, a sua consciência, o que ele não faz para escravizar e para exterminar determinadas raças que eles julgam ser inferiores. Daí você tira a sua própria conclusão.
Eu finalizo aqui esse vídeo agradecendo a você que me ouviu, agradecendo a Confederação Galáctica, agradecendo a Mereconoab por ter me proporcionado essa experiência de um aprendizado extraordinário, porque ali eu coloquei em prova realmente que eu pratico o universo e respeito a Mãe Natureza, tanto que Mereconoab ficou surpreendido por ter visto as manifestações da natureza enquanto eu falava com Zabip. Enquanto eu falava com ele, a natureza fazia prodígios extraordinários para que ele entendesse e depois compreendesse mais tarde que isso está acessível a todos, que todo aquele que respeita o universo exterior, que é o Pai, e respeita a natureza mãe e a sua diversidade de vida, seja ela na tipologia vegetal ou animal, recebe o direito de ter domínio sobre esses elementos, de ter domínio sobre a vida animal e a vida vegetal de um jeito extraordinário. Gratidão, obrigado por ouvir. Como eu sempre digo, não estou criando nenhuma religião, não quero ninguém me seguindo, eu não sou um Deus, mas tive que me passar para um processo maior de libertação daquele planeta. E hoje eles sabem que não existe deuses nenhum, que existe somente a verdade do universo e a verdade da Mãe Natureza, e eles também aguardam a notícia de um possível encontro junto ao Criador de tudo, que do qual ninguém tem conhecimento ainda. Obrigado mais uma vez, um beijo enorme no seu coração, gratidão por tudo, não precisa compartilhar esse vídeo, não precisa dar joinha, não precisa assinar o canal. O meu maior prêmio, o meu maior presente é saber que você tem uma consciência livre e liberta de todos os dogmas religiosos e de tudo que foi ensinado a você através da ciência, através da religião, através dos preceitos próprios. O meu maior prêmio vai ser ver você livre e saber que você pode ser quem você quiser ser e poder estar aonde você quiser estar. E o único caminho que existe, que eu julgo, eu, Carlos Henrique, como sendo a mais absoluta verdade, e eu defendo isso por mim, não que você tenha que acreditar necessariamente, o caminho é o universo Pai, que é o universo exterior, na conexão do seu interior, que é a sua partícula fragmentada que te deu o direito de vida, e a sua conexão e o seu respeito com a natureza mãe vai fazer com que a sua civilização respectiva se achegue a você, e você terá experiências maiores do que eu já tive, maiores das do que eu já tenho. Pode acreditar. Pode acreditar. E quando você for em corpo físico, não em projeção astral e nem em viagem astral, mas em corpo físico, e você testemunhar tudo isso que eu estou falando e ver que tudo é palpável, tudo é verdadeiro, tudo é real, e que é diferente de tudo que foi te ensinado e de tudo que você aprendeu, eu tenho certeza que você vai querer se encontrar comigo como muitos já fizeram e já fez, para me ver face a face e me dar um abraço e dizer assim, realmente é do jeito que você falou e ainda muito mais do que você falou. É por isso que eu entendo que você sempre dizia que não tem explicação nem palavras para definir ou poder modelar em explicações mais massivas tudo que você viu, porque é além da compreensão humana. Então eu despeço de vocês agora. Um beijo no seu coração, para você que é homem, mulher, independente da sua sexualidade, se é hétero ou homossexual. Vai aí o meu beijo no seu coração e obrigado mais uma vez. Gratidão eterna. Até o próximo vídeo.